Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: Jim Jones. Nascido em 13 de maio de 1931, em Creta, Indiana, James Warren Jones era filho de James Thurman Jones, veterano da Primeira Guerra Mundial, e Lynetta Putnam Jones. James sempre foi um menino religioso, interessado em livros políticos e sociais. Sua visão sempre foi de um mundo onde os negros e brancos fossem tratados de maneira igual. Vizinhos consideravam a família como um pouco estranho. Colegas de infância lembram de Jim em sua casa, fazendo cultos de brincadeira, muitos dos quais eram funerais para animais mortos. Alguns questionavam onde ele encontrava tantos animais mortos e acreditavam que ele mesmo havia matado. Após a separação dos pais, a mãe de Jim mudou-se com os filhos para Richmond, também em Indiana, onde ele concluiu seus estudos em 1948. Enquanto trabalhava em um hospital quando adolescente, Jones conheceu Marceline Baldwin e eles se casaram em junho de 1949. Em 1951, finalmente ele mudou-se para Indianápolis, onde viveu uma década. Nessa época, Jones desenvolveu suas ideias sobre a ação política e também começou a buscar uma expressão destas dentro da religião. Em 1952, tornou-se o estudante em um seminário metodista, do qual foi expulso por defender a integração racial, e trabalhou por algum tempo junto aos batistas do Sétimo Dia. Como um adulto, Jim Jones queria fazer do mundo um lugar melhor. Na primeira tentativa, Jones tentou ser um pastor, estudante em uma igreja já estabelecida. Mas ele rapidamente brigou com a liderança da igreja. Ele era contra existirem igrejas separadas para brancos e negros. Queria integrar a igreja, que não era uma ideia muito popular naquela época. Acabou sendo expulso por defender os negros. Sendo assim, ele resolveu criar a sua própria igreja, uma seita, e esse foi o primeiro passo que fez se tornar um misterioso e macabro líder. Em 1954, Jones criou a sua própria igreja, em uma área da cidade racialmente integrada. O culto recebeu vários nomes, até adquirir a denominação definitiva de People's Temple Christian Church Full Gospel, em tradução, Templo dos Povos, Igreja Cristã do Evangelho Pleno, em 1959. Embora apenas uma igreja, o Templo do Povo estabelecido oferecia desde cozinhas e casas para idosos e doentes mentais. Ele também ajudou pessoas a encontrar emprego. Uma igreja racialmente integrada, focada em ajudar as pessoas em necessidade, numa altura em que a maioria das igrejas separavam brancos de negros. O Templo do Povo ofereceu uma visão utópica muito diferente do que a sociedade poderia se tornar. Através do templo, Jim Jones adquiriu notoriedade e apoio político e da mídia em Indianápolis, contribuindo para pôr fim à segregação racial em departamentos públicos, restaurantes e hospitais. Jones logo começou a pregar especificamente para negros americanos, a quem ele mais queria ajudar. Frequentemente, utilizava rituais de cura para atrair novos seguidores. Esses eventos eram altamente encenados e ensaiados. Afirmava curar de problemas oculares a doenças cardíacas. Jones e Marceline tiveram um filho e adotaram várias outras crianças de várias etnias. Ele estava orgulhoso de sua família arco-íris, como ele mesmo chamava, e influenciava outros a adotar
interraciais. Apesar de um casamento extremamente difícil, Marceline ficou com Jones até o fim. Como a People's Temple cresceu cada vez mais e sempre bem-sucedida, o conhecimento sobre Jones e suas práticas também se espalhou. Quando uma investigação em seus rituais de cura estava prestes a começar, Jones decidiu que era hora de se mudar e, em meia busca de locais para firmar seu templo, fez inclusive uma visita ao Brasil. Hospedou-se em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Em 1966, Jones mudou o Templo do Povo para Redwood Valley, uma pequena cidade ao norte da Califórnia. Ele tinha lido um artigo que dizia que lá era um dos lugares menos prováveis de ser atingido durante um ataque nuclear. Além disso, a Califórnia parecia muito mais aberta a aceitar uma igreja integracionista, e cerca de 65 famílias seguiram Jones para a Califórnia. O Templo do Povo, mais uma vez, estabeleceu casas para os idosos e doentes mentais. Eles também ajudaram viciados e filhos adotivos. O trabalho realizado pelo People's Temple foi elogiado nos jornais e por políticos locais. As pessoas confiavam em Jim Jones e acreditavam que ele tinha uma visão clara do que precisava ser mudado nos Estados Unidos. No entanto, muitos não sabiam que Jones era um homem muito mais complexo. Um homem que era mais desequilibrado do que ninguém jamais suspeitou. Do lado de fora, Jim Jones e seu Templo do Povo pareciam um sucesso incrível. No entanto, no interior, a igreja foi se transformando em uma seita concentrada em torno do próprio Jim Jones. Ele mudou o tom do Templo do Povo, do religioso, para o político. Tinha, segundo ele, propósitos comunistas. Membros no topo da hierarquia da igreja se comprometeram não só com a sua devoção a Jones, mas também lhe haviam prometido todos os seus bens materiais e dinheiro. Objetos pessoais de Jones e amuletos eram também vendidos. O templo chegou a ter estação de rádio e a sua própria gravadora de discos. Alguns membros ainda assinaram a custódia de seus próprios filhos para Jones. O movimento se expandia no país através de caravanas, distribuição de folhetos e reuniões de testemunho, sediadas em São Francisco, que tornou-se a sede da organização em 1972. Em meados dos anos 70, o Templo do Povo reuniu cerca de 3.000 membros, mas, segundo estatísticas do próprio movimento, o número subia para mais de 20.000 pessoas. Jones rapidamente foi consumido de forma negativa pelo poder. Ele exigia que todos o chamassem de pai ou papai. Mais tarde, começou a descrever-se como o próprio Cristo e, em seguida, nos últimos anos, afirmou que ele era um próprio Deus. Jones passou a ser frequentemente visto consumindo grandes quantidades de drogas, passou a sofrer grandes alterações de humor, sua saúde se deteriorou e ele desenvolvia cada vez mais uma paranoia com relação a guerras nucleares e o fim do mundo. Conforme o seu nome crescia, ele acreditava que todo o governo, especialmente a CIA e o FBI, estavam atrás dele. Decidiu então mudar a People's Temple para a Guiana, na América do Sul, onde fundou a Jonestown, uma comunidade inteira formada por seguidores do seu culto, uma cidade com seu próprio nome, onde todos eram bastante reclusos entre si, um local cheio de mistérios, com poucas informações do que acontecia por lá. O culto de Jim Jones começou a receber acusações de sequestro de crianças de ex-integrantes que tinham abandonado o templo, ameaças físicas e morais e mentais diretamente aos membros da seita, separados de qualquer contato com suas famílias, tortura psicológica, privação de sono e de alimentos, exigência da entrega de propriedades e 25% da renda de cada membro da seita, interferências de Jones na escolha do casamento e na vida sexual dos casais membros, isolamento das crianças em relação aos seus pais, campanha constante junto à mídia para dar uma impressão favorável e boa
a Jones e o seu templo. Jim Jones foi acusado de manter sob sua custódia John Victor Stoen, filho biológico de Timothy Stoen, que deixou o templo em 1977. Porém, este foi o homem que pediu ajuda ao congressista democrata Leon Ryan para apelar pela custódia de seu filho junto ao presidente da Guiana, Forbes Burnham. Em novembro de 1978, o Congresso americano autorizou uma viagem de Leon Ryan para a Guiana, com a assistência de repórteres da NBC, para investigar as acusações de sequestro movidas contra Jones, bem como informações de que os membros da comunidade em Jonestown viviam miseravelmente. Ryan e sua comitiva foram recebidos calorosamente em Jonestown em 17 de novembro de 1978. Jones concordou com a saída do garoto da cidade, mas, à tarde, Ryan foi atingido por um ataque com faca e teve que se apressar na saída de Jonestown. Ao chegar à pista de pouso do Port Kaituma, o avião que deveria levar Leon Ryan e sua comitiva foi alvejado pela guarda que fazia a segurança de Jim Jones. Leon Ryan, 3 repórteres e uma ex-integrante do culto foram mortos. Mais tarde, naquele mesmo dia, os 909 habitantes de Jonestown, incluindo 304 crianças, morreram de envenenamento por cianeto, o que resultou no maior número de civis americanos mortos em um único ato até os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. O FBI recuperou mais tarde uma gravação de áudio de 45 minutos do suicídio coletivo em andamento. Na gravação, Jones diz aos membros do templo que a União Soviética, país com o qual o culto tinha negociado um êxodo em alguns meses, não iria levá-los após os assassinatos do congressista Leon Ryan. Ele ainda diz que agências de inteligência supostamente conspiravam contra ele e o templo, e que eles iriam atirar nos bebês inocentes, torturar seus filhos e os membros idosos. Jones podia ser ouvido dizendo: "Devemos morrer com um pouco de dignidade. Não tenha medo de morrer, e que a morte é apenas uma passagem para outro plano, e que é uma amiga." No final da fita, Jones ainda conclui: "Nós não cometemos suicídio. Cometemos um ato de suicídio revolucionário para protestar contra as condições de um mundo desumano." De acordo com membros do templo que conseguiram escapar, as crianças receberam a bebida primeiro, e as famílias foram orientadas a deitarem-se juntas. O suicídio em massa tinha sido previamente discutido em eventos simulados chamados Noites Brancas, com alguma regularidade. Jones foi encontrado morto em uma cadeira de praia com um tiro na cabeça, ferimento que o legista declarou ser consistente com uma ferida de bala auto-infligida. No entanto, o filho de Jones, Stephen, acredita que seu pai pode ter pedido para que alguém atirasse contra ele. Uma autópsia do corpo de Jones também apresentou níveis altos de barbitúrico, que pode ser letal para os seres humanos que não desenvolveram tolerância fisiológica. Jones fazia também o uso de drogas como LSD, o que foi confirmado por seu filho e um médico em São Francisco. Vários membros da seita, inclusive a própria viúva de Jones, escreveram testamentos deixando seu patrimônio ao Partido Comunista da União Soviética. Jones enviou instruções para que o ativo de 7,3 milhões de dólares fosse levado à União Soviética através da Embaixada Soviética na Guiana. No Congresso, a oposição republicana conseguiu endurecer as relações dos Estados Unidos contra a Guiana, acusando o presidente Burnham de corresponsabilidade na tragédia. No entanto, ele permaneceu no poder até a sua morte em 1985. Os familiares não tiveram acesso aos corpos dos seus entes queridos, que foram imediatamente cremados. James Warren Jones foi mandante do sequestro de crianças, cometeu ameaças físicas, morais e mentais em membros de sua seita, cometeu tortura psicológica, com privação de sono e de alimentos, controlava ainda
a vida das pessoas desde o casamento, seus filhos e sua vida sexual. Orientou mais de 900 pessoas que moravam em uma cidade fundada por ele, com o seu nome, a cometerem suicídio coletivo. Jim Jones é uma das pessoas com mentes diabólicas.